O avivamento ele só acontece em função de nós termos saído da posição, nós termos deixado o nosso lugar. Padrão de Atos capítulo 2. Porque esse foi o padrão da igreja de Atos. E durante o período de 300 anos, a igreja se moveu de acordo com esse padrão. O derramar do Espírito, da plenitude do Espírito entre eles. Tudo o que eles faziam demonstrando o Espírito Santo na vida deles. E aí eu comecei a entender que o que eles tinham de recursos. Hoje nós, no tempo que estamos vivendo, nós temos acesso a tantos recursos, né? Tecnologia e tantas outras coisas. E eles não tinham esse recurso. E eles, na verdade, não tinham outro recurso senão o Espírito Santo na vida deles. Eles não podiam contar com absolutamente mais nada. Porque eles não tinham nem lugar certo para se reunir no princípio. Eles não tinham status. Porque, na verdade, ser cristão em Atos era você perder sua posição, perder sua condição social, perder sua casa, perder seu trabalho. Então eles não tinham absolutamente nenhum recurso para operar a igreja, para edificar a igreja. Eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eles tinham que, sabe como João e Pedro, né? Chegam na Porta Formosa e falam para aquele coxo: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Olha isso, ó. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Esse evangelho de demonstração, de poder. Amém? Então, nós fomos substituindo a demonstração do evangelho por palavras persuasivas de sabedoria humana. Boas palavras, boas pregações, boas estratégias, bons recursos, mas que infelizmente, de maneira sutil, muitas vezes acaba tomando o lugar que é devido ao Espírito Santo de Deus. Passamos a confiar mais nestas coisas e a depender mais dessas coisas do que o Espírito Santo. E aí começamos a nos desviar desse padrão de Atos. E aí Deus, então, você vai vendo na história que Deus teve que provocar alguns despertamentos, alguns avivamentos, em função de algumas pessoas que não se conformaram com as coisas do jeito que estavam, com o cristianismo que elas estavam vivendo. E não a maioria, poucas pessoas, inconformadas, amém? Insatisfeitas, porque no coração elas sabiam que Deus tinha algo mais do que aquilo que eles estavam experimentando para a sua igreja. Então começavam a orar, a buscar, a se santificar, e aí então vem esses períodos de avivamento. Sabe como aquele aparelho que os médicos usam, socorristas, né? Um desfibrilador, não é isso que fala? Desfibrilador. É isso aí que vocês estão falando. Isso aí é uma boa forma de começar a ativar, falar em línguas espirituais, né? Daqui a pouco você está falando em línguas. Amém? E aí a pessoa está morrendo, tal, o coração está para trazer a vida novamente. Amém? Mas aí, veja bem, o que acontece é que nas histórias do avivamento a gente vai vendo que durou por um período de tempo. E a coisa vai declinando de novo. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Porque o avivamento é necessário para trazer de volta a vida. Amém? Para provocar novamente a vida. Mas o Pentecostes é o que sustenta a vida. É o padrão, é o modelo. Então, a gente começa a perder essa dinâmica do Espírito quando a gente começa a se distanciar desse padrão, né? De depender do Espírito Santo, de se entregar ao Espírito Santo e de não operar o reino sem a demonstração. E essa demonstração não pode acontecer se não for por meio do poder do Espírito Santo. Então eles tinham que demonstrar que o Espírito Santo estava ali, porque
É isso que Jesus disse. Não adianta vocês quererem sair para o mundo, ainda que a mensagem que vocês tenham é boa e necessária, vocês precisam de algo mais. Vocês precisam de algo que possa validar essa mensagem. Amém? E aí vocês precisam esperar até que do alto vocês sejam revestidos do poder para que vocês se tornem minhas testemunhas. Minhas testemunhas. O que uma testemunha faz, queridos? Provas. Tem provas. Tem evidências. Amém? Então a prova, a evidência da realidade do reino de Deus entre nós, se dá por meio do poder do Espírito Santo. Nós não temos de nós mesmos capacidade de dar provas da realidade do Evangelho do reino, mas o Espírito Santo na minha vida e na sua vida nos empodera para nós sermos essas testemunhas. Nós não vamos dar apenas testemunho, nós seremos as testemunhas. Quer dizer, nossas vidas produzirão provas, evidências que o reino chegou, que o reino está aqui, que o reino está em nós.